Juntos na áurea tarde, singrando pelo rio, nossos remos nas mãos incautas de crianças cheias de brio, fingiam conduzir caminho em alegre ludibrio. Esses versos presentes no poema que antecede a história de Alice no País das Maravilhas representam um pouco da aventura vivida pela protagonista do livro de Lewis Carroll, pois trabalha com os conceitos de imprudência, ingenuidade, brincadeiras e trajetórias. Você deve se lembrar como tem início a história de Alice. A protagonista está curtindo um momento de ócio quando vê um coelho correndo com um relógio na mão. Ela resolve ir atrás do animal e acaba caindo na toca do coelho, conhecida em inglês como rabbit hole. Essa expressão, no entanto, representa muito mais do que um simples buraco no qual coelhos entram e pode ser uma boa analogia para interpretarmos outras histórias, como a do filme Antes do Amanhecer. Se prepare para entrar nesta toca de coelho que tem Alice e a produção de Richard Linklater como narrativas bem semelhantes. Alice no País das Maravilhas é uma fantasia composta por personagens antropomórficos, ambientes inusitados e analogias enigmáticas que permitem interpretações simples e complexas, dependendo de quem está lendo ou vendo. A metáfora mais conhecida é a do rabbit hole, que precisa ser reproduzida com o verbo down the rabbit hole. Traduzindo para o português, teríamos algo como pela toca do coelho. Aí você vai pensar, o que tem de tão interessante nesta toca? Bem, o rabbit hole é o buraco que leva Alice até o País das Maravilhas, um lugar bem peculiar, no qual o improvável é comum e o absurdo é naturalmente maravilhoso. Lá, Alice desafia seus medos, convive com diferenças e tem contato com elementos e sensações inimagináveis. Por conta disso, a expressão down the rabbit hole passou a ser tratada como uma metáfora para viver aventuras que, apesar de desconhecidas e inusitadas, são surreais e belíssimas. Essas experiências também podem ser mentalmente perturbadoras, deixando quem as vivencia desorientados e maravilhados ao mesmo tempo. Portanto, você já deve ter visto muitos personagens ficcionais entrarem na toca do coelho em filmes, séries e livros. Em A Forma d'Água, de Guillermo del Toro, por exemplo, Elisa entra no rabbit hole ao entrar na sala secreta em que a criatura mágica capturada pelos norte-americanos está presa. Após um tempo, ela acaba tendo contato com os poderes maravilhosos daquele ser e entrando em uma aventura perigosa e inusitada. A metáfora também está presente em O Labirinto do Fauno, outro filme dirigido por Del Toro, e em outras obras de fantasia, como O Mágico de Oz, As Crônicas de Nárnia, Tron e Jumanji. Pois é, a toca do coelho não precisa ser necessariamente um buraco para coelhos. Pode ser um ciclone, um armário, um jogo de tabuleiro, entre outros ícones. Mas será que podemos encontrar a metáfora do rabbit hole em filmes não fantasiosos? Claro! Existem vários, inclusive. Um deles, no entanto, é o que representa melhor o conceito criado por Lewis Carroll e desenvolvido por seus incontáveis leitores. O filme de 1995 tem direção de Richard Linklater e conta a história de uma francesa e um norte-americano que se conhecem em um trem europeu e acabam passando um dia juntos em Viena, na Áustria. Mas voltemos agora ao poema de Alice no País das Maravilhas para mostrar como Antes do Amanhecer é um ótimo exemplo de rabbit hole. Vamos simplificar alguns outros versos do poema para você entender como fazem sentido se inseridos no contexto vivenciado pelos protagonistas Jessie e Celine. Basicamente, esse trecho é um resumo perfeito do filme. E já aviso para ter cuidado com os possíveis spoilers de Antes do Amanhecer. O País das Maravilhas surgiu assim, em um dia ocioso, estranheza após estranheza, conduzindo ao desfecho fiel. Retornamos para casa felizes, com o sol a se pôr no céu. Sim, o último verso ainda pode ser interpretado como uma ligação para o segundo filme da trilogia, Antes do Pôr do Sol. A metáfora do rabbit hole, contudo, é ainda mais intensa em Antes do Amanhecer, apesar de ter sido um pouco adaptada. Neste romance dos anos 90, a protagonista não entra em lugar algum para viver uma experiência. Ela sai. A personagem de Julie Delpy é uma espécie de Alice do filme. Celine desce do trem para viver experiências inusitadas e maravilhosas na amável cidade de Viena. Ela sai do trem para entrar no rabbit hole. Ao contrário da história de Carroll, a aventura está muito mais ligada à companhia do que ao lugar.
Mas isso não exclui os adjetivos que compõem o Rabbit Hole: desconhecido, inusitado, maravilhoso, perturbador. A Toca do Coelho tem como premissa básica o desconhecido. Ninguém sabe o que vai encontrar durante a aventura, por isso é normal ocorrer uma hesitação, como aconteceu com Alice e Celine. No entanto, o medo não costuma resistir por muito tempo, e assim, o desconhecido se junta ao inusitado. Inusitado é o mínimo que podemos dizer sobre um encontro aleatório entre duas pessoas de países e continentes diferentes dentro de um trem que está em um terceiro país. Tão inusitado quanto isso é o fato de terem criado uma sintonia imediata, fazendo com que passassem um dia inteiro juntos, conversando o tempo inteiro sobre vários assuntos. Inusitado, mas também maravilhoso. O Rabbit Hole de Celine foi indiscutivelmente maravilhoso, no sentido de deixá-la admirada, fascinada e deslumbrada. Ao lado de Jessie, ela se divertiu, se surpreendeu, teve experiências diversas, entrou em contato com pessoas da cidade e se encantou por aquilo tudo. Assim como Alice no País das Maravilhas. Na verdade, mais intenso, pois Celine ainda se apaixonou. Mas como o livro de Lewis Carroll nos ensina, maravilhas também podem ser perturbadoras. Quando é muito boa e peculiar, a realidade pode ser confundida com a fantasia. Este vídeo, por exemplo, é a prova disso. Você pode literalmente ter que se moldar para conseguir ir além, ou pode parar para pensar se aquilo tudo realmente aconteceu. Alice e Celine fazem parte de realidades completamente distintas, mas podem ser tratadas como semelhantes, tanto pelo arquétipo da exploradora solitária existente em ambas, quanto pelo que vivenciaram ao entrarem no Rabbit Hole. Mas se Celine é o equivalente a Alice, os outros personagens de Antes do Amanhecer seriam quais figuras do romance de Carroll? Para começar, é preciso dizer que não podemos levar a comparação tão a sério. Afinal, o filme de Linklater não é uma versão live action de Alice. Não dá, portanto, para encontrarmos todos os personagens relativos. Porém, é possível tentar traçar paralelos entre alguns deles. Em determinado momento de Antes do Amanhecer, o casal até avista um coelho, uma passagem que não pode ser esquecida neste contexto comparativo. Apesar disso, acredito que Jessie, como você já deve ter constatado, seria o equivalente ao coelho de Alice, tendo em vista que ele é o responsável por fazer a protagonista entrar naquele mundo incrível. O coelho foi a principal motivação de Alice, assim como Jessie foi o ponto mais estimulante para que Celine ficasse em Viena. Isso sem falar que Jessie tinha hora para ir embora, assim como o coelho estava atrasado. Oh, Mr. Rabbit! Wait! No início de Antes do Amanhecer, Celine fala que estava visitando a avó, com quem tem uma ótima relação e de quem demonstra sentir saudades. How's she? She's okay. She's alright? She's fine. Consequentemente, podemos traçar um paralelo com a gata Dinah, de Alice. Em certo momento do livro, Alice diz que Dinah deve estar morrendo de saudades e que gostaria de ter a gata por perto. Também é possível comparar o gato risonho com a dupla de atores com a qual Celine e Jessie tiveram um breve contato no início do filme. O gato tem a habilidade de aparecer e desaparecer. E os dois também aparecem do nada na história e nunca mais voltam a dar as caras. Além disso, tanto o gato quanto os homens apresentam um humor atípico e misterioso. It's an actor in a cow costume. And he's the cow. Yes, I am the cow, and the cow's a bit weird. O mistério é ainda mais intenso na cigana, que por ser bem diferente chama a atenção de Celine. Podemos relacioná-la como uma oposição direta à lagarta de Alice, pelo menos na personalidade. A diferença primordial é que a lagarta não sabe nada sobre a protagonista da história e não consegue ajudá-la, enquanto a cigana vai além e aparenta ter um conhecimento muito profundo sobre Celine. So, you have been on a journey. Ou seja, elas se parecem pelo inusitado, mas se diferenciam pelas habilidades. Também dá para comparar os caóticos Chapeleiro Maluco e Lebre com o casal brigão da cena inicial, apesar disso ser antes do Rabbit Hole, vale ressaltar. E se quiser filosofar ainda mais, dá para comparar com todos os casais presentes no último filme, Antes da Meia-Noite, incluindo Celine e Jessie. Para completar, temos a Rainha de Copas. A vilã de Alice no País das Maravilhas pode ser relacionada a um personagem fundamental de Antes do Amanhecer, o Tempo. Ambos são autoritários, assustadores e tentam apresentar a morte às pessoas. O Tempo, por sinal, também aparece no início de Alice no País das Maravilhas, através do relógio do coelho, e está presente já nos títulos da trilogia de Antes do Amanhecer. O antes, o durante e o depois só existem graças ao tempo. E o amanhecer, o pôr do sol e a meia-noite são consequências dele também. E claro, os filmes sofreram influências de Alice.
Basta ver o poema feito por um homem que estava às margens do rio pelo qual Celine e Jesse passavam a noite em Viena. You give me a word, I take the word and then I will write a poem. Não conseguimos encontrar um personagem equivalente a ele em Alice, mas talvez isso ocorra pelo fato de que ele representaria a figura do próprio Lewis Carroll, pois a partir das palavras desse poeta podemos lembrar perfeitamente das histórias de Antes do Amanhecer e também de Alice no País das Maravilhas. Devaneio, ilusão, limusine, cílios. Oh, baby, com seu rosto bonito, derrame uma lágrima no meu copo de vinho. Olha esses olhos grandes. Veja o que você significa para mim. Bolos e milkshakes. Eu sou o anjo da desilusão. Sou um desfile de fantasias. Eu quero que você saiba o que eu acho. Não quero que você adivinhe, mas você não tem ideia de onde eu vim. Não temos ideia para onde estamos indo. Preso na vida como galhos em um rio, fluindo rio abaixo, preso na corrente, eu vou te levar. Você vai me carregar. É assim que poderia ser. Você não me conhece. Você não me conhece agora. Gostou desse vídeo? Então compartilha com os amigos, dá o joinha e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo sobre cinema e entretenimento no geral.